Então chega de aguardar. Hoje nós vamos falar sobre espaços privativos. Na aula passada falamos do público. Agora vamos falar de espaços privados. Inicialmente, precisamos caracterizar o que são ambientes artificiais. Ambientes artificiais, como exemplos, são a casa, a rua... Não está aparecendo, professor. Não está? Não. Para ninguém? No Lucas, hein? Só o Lucas está aparecendo na tela, hein? Aparecendo nada, tudo Agora total. aparece. Peraí, vamos refazer o processo. Pode ser internet. Vou fazer aqui devagar. Nada, Lucas? Não, Não? nada. Para mim apareceu. Isso. O Louro também. Pois é. Daqui a pouco eu te ligo. No entanto, Nada ainda, Lucas? já nas últimas décadas do século passado, Para mim não apareceu não, professor. Pra mim também não tá aparecendo nada, não. Bloqueou os microfones de todo mundo aí, que talvez pode estar dando. Interferência. Vou fechar o arquivo e reabrir para poder ter certeza que está funcionando. Essa agora vai. Nada? Para mim nada. Luiz Felipe? Não mostrou nada não, professor. Nada pra mim também. Peraí, vou mudar aqui um. É só o Thiago que é especial, ele usa também. E agora? Nada. Tá de brincanagem esse negócio aqui. Nada ainda? Apareceu aqui. Agora apareceu. e meus primos. Agora foi. Aê, apareceu. Apareceu Margarida. Então, vamos lá. Ambientes artificiais, como exemplo, são a casa, a rua, as praças, os parques. São ambientes artificiais produzidos dentro de uma perspectiva cultural, com suas marcas, valores e tradições. Portanto, devemos ter como princípio de quando falamos do espaço urbano. Os espaços de lazer são, na maioria das vezes, produções artificiais, a partir da existência ou não de uma política de lazer
que por sua vez está inserida dentro de uma política de desenvolvimento urbano. Ou seja, fica característico que deverá existir uma política de lazer dentro do surgimento de novos espaços urbanos. Ou seja, aquilo que nós falamos em outros encontros. Está surgindo um bairro em uma localidade, uma coab, um condomínio público, um condomínio privado. Há necessidade de uma estrutura de lazer. Porém, se é construído ou não, vai depender da empreiteira, né? No Brasil, principalmente a partir dos anos 40, 1940, o processo de urbanização foi impulsionado pelo modelo econômico industrial, ou seja, o avanço industrial, que passou a ganhar força frente ao modelo agrário comercial exportador, produção rural. A partir desse período, houve uma grande explosão do crescimento da população urbana, que migrava do campo para as cidades. Aí vem aquela parte da história chamada êxodo rural, devido à mecanização das fazendas, das grandes produtores de grãos e etc. As pessoas migraram para a cidade no intuito de melhorar sua qualidade de vida, a sua renda. Porém, essas pessoas chegaram na cidade sem qualificação para mão de obra, assim aumentando-se o número de desempregados nas cidades. Surgindo aí as favelas, os bairros periféricos sem estrutura mínima. No início desse processo migratório, o setor industrial possuía uma grande capacidade de absorção da população que vinha do campo. No entanto, já nas últimas décadas do século passado, agravado com os Pra mim ainda problemas tá no meio econômicos. slide. Não passou? Pra mim não passou não, tá no primeiro ainda, ambiente artificial. Aí Os agora foi. outros? Ah, Agora eu acho que a passou. internet está um pouco devagar. Passaram para todos? Sim, passou. Já nas últimas décadas, no século passado, agravado com os problemas econômicos enfrentados pelo país nesse período, o emprego no setor industrial diminuiu, junto da capacidade de absorção da população que migrava para as cidades com o sonho de melhores condições de vida. Portanto, o crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado pela criação de empregos suficientes para toda a população, o que resultou em bolsões de pobreza, taxas elevadas de desemprego, agravamento de diversos problemas sociais. Percebe-se, assim, o grande desafio que os gestores urbanos enfrentam na criação de soluções para a vivência do lazer das populações dos centros urbanos. É um constante processo de transformação e adaptação no meio urbano, diante de uma crescente busca por espaços, equipamentos e atividades de lazer, entretenimento, turismo e descanso. Para melhor compreendermos a importância das cidades e do desenvolvimento urbano para o lazer moderno, trazemos os conceitos de cidade e urbano, elaborados pelo conhecido geográfico brasileiro Milton Santos. Para Santos, significa que das cidades e urbanos são distintos, porém estão relacionados. A cidade compreende o elemento particular, o concreto e o interno, enquanto que o urbano seria o abstrato, o geral, ou seja, o externo.
é dentro da dimensão da cidade e do espaço urbano que se materializa e devemos compreender o ambiente artificial. A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, prevê a categorização do meio ambiente artificial como aquele que foi produzido e transformado pelo homem a partir de sua intervenção, principalmente dos espaços naturais. Pode ser ainda dividido em espaços urbanos abertos, como praças, parques, passeios públicos, ruas e avenidas, e os espaços urbanos fechados, como clubes, casas, museus, edifícios, escolas. Nesse sentido, todos os espaços urbanos em que vivemos e habitamos constituem um meio ambiente artificial. Artificial porque foi produzido pelo homem, né? Aí vai depender da forma em que ele condiz, se é uma casa ou se é um condomínio. Ou seja, se é um local fechado ou se é um local livre, um local aberto. Aberto, para mim, nessa visão de urbano, você pega uma estrutura onde o ir e vir é mais dissipado, onde você não precisa taxar, local livre para ir e vir. O pensador Henri Lefebvre, em sua clássica obra de direito A Cidade, 2001, afirma que a cidade se constitui de um espaço contínuo, com fases distintas em constante transformação. No entanto, a cidade se constitui de forma central em uma organização social. Portanto, na cidade podemos observar a existência do tecido espacial denominado urbano, que também é econômico, social, cultural, político, revelando a sua marca, suas marcas e contradições. Hoje, podemos perceber que as marcas da sociedade industrial capitalista acabam por organizar a forma de ocupação dos espaços artificiais criados e ocupados pelo homem. Neste contexto, o lazer, a vida privada, os espaços público ou privado, assim e suas formas de ocupação nas cidades, estão sobre a lógica moderna. Na dimensão dos espaços artificiais de lazer, o planejamento deve atender às necessidades urbanas, seguindo suas características locais, propiciando a criação de um meio ambiente artificial de lazer, que possibilite a democratização do acesso ao lazer e a qualidade de vida da população. Aí vem aquela reflexão, né? Todos deveriam ter acesso, porém nem toda localidade, nem todo mundo busca o lazer, busca melhorar a qualidade da população com atividades de lazer. Sendo assim, podemos inferir, diante dos saberes já aprendidos, que um dos elementos centrais vividos na cidade é o lazer, principalmente seus espaços artificiais, pensados de forma específica ou significado culturalmente por essa prática. No entanto, percebe-se, o lazer ainda não ocupa um lugar central no desenvolvimento urbano, e a grande maioria dos investimentos que acontecem no campo são a iniciativa privada, agravando assim mais as contradições existentes no meio urbano. Quanto maior e mais predominante o avanço do setor privado em detrimento das ações do Estado no campo do lazer, maior será o abismo entre o acesso, a qualidade e a cidadania das cidades.
Bom, esse pensamento ele é voltado para a criação de novos bairros abertos, públicos. Quando se fala de condomínio fechado, de estruturas privadas, na situação, num contexto com um melhor rendimento financeiro, os condomínios, as próprias construtoras, elas já ofertam áreas de lazer dentro dos condomínios fechados, uma vez que isso atrai melhor o público. Hoje, quantas propagandas aparecem na televisão citando condomínio X, estrutura, piscina, quadra, campo, por menor que seja a quadra ou o campo. Porém, quando você fala em novos bairros, novas estruturas de lazer, público, privado ou público, essas medidas são deixadas de lado. Podemos averiguar aqui agora, está saindo uns condomínios novos aqui na região do industriário ali, você não escuta falar de área de lazer. E é um bairro novo, não é um condomínio fechado, mas são casas populares. A preços não tão populares assim, mas são casas populares. É um bairro novo, uma estrutura nova, mas só se fala em água, esgoto e asfalto. Não se fala nem escola e nem estrutura de lazer. Aí eu questiono por que o poder público já não cobra esse tipo de estrutura durante a elaboração desses projetos. Porque para se construir um conjunto de casas populares, precisa-se de autorização da prefeitura. E aí? Cadê a prefeitura? Cadê o Estado? Vejo que algumas situações da nossa realidade poderiam ter sido antecipadas. Se o governo cobrasse como nós deveremos cobrar do governo, quando surgisse uma nova etapa de casas populares ou de condomínios fechados, automaticamente quem está elaborando projetos já acrescentaria a área de lazer, uma área de convivência e socialização. Espaço privado, como o próprio nome já fala, né? Uma área particular, provável. Diante de uma conjuntura desordenada do crescimento urbano e não atendimento pelo poder público na produção de espaços de lazer, além da ressignificação dos espaços públicos tradicionais, praça, ruas, parques, o setor privado acaba por apropriar o lazer em uma perspectiva mercadológica, e os espaços de lazer tornam-se espaços de mercadoria. Nesse sentido, a indústria do lazer recria espaços privados de lazer que materializam fortes desigualdades sociais, econômicas e culturais da população. Então, vamos lá. A casa pode ser um espaço privado para o lazer. No entanto, na dimensão mercadológica desse fenômeno, os espaços e equipamentos privados, como shoppings, cinemas, teatros, museus, casas de shows, parques temáticos e de diversão, indoor ou outdoor, parques aquáticos, hotéis, resorts, parques privados, são os que mais crescem. Para usufruir, há necessidade de pagar pelo acesso, pelo serviço e pelos produtos. Se colocarmos na ponta do lápis, hoje os espaços privados são as primeiras alternativas citadas de lazer. Seja ela tanto no fator de consumo, autoconsumo econômico, de adquirir bens, sejam eles duráveis ou não duráveis, através do shopping center. Queira ou não, ele se torna uma alternativa de lazer, porque você vai com toda a família, você corrobora com uma taxa,
entra e ocupa os espaços possíveis que muitas vezes colocam apresentações culturais ou recreação para o público infantil, um público jovem. Assim, ele atrai toda a população com um bem que busca um pouco mais de lazer, de recreação, de diversão. E claro, dentro ali dessa estrutura de um shopping, ele se adapta a receber toda a família, todo tipo de público, chama a atenção do público de maneira diferenciada para que ali aconteça o consumo. Fora que aqui, devido ao nosso clima ser diferenciado do restante do país, nós mesmos somos atraídos pelo ambiente, mas, vamos dizer assim, fresco. A climatização também nos convida a ir aos shoppings. E queira ou não, aqui em Cuiabá percebe-se que é a única estrutura que aloja o cinema. Antigamente, no centro de Cuiabá tinha um cinema. Agora não, se você quiser participar de uma feira cultural, presenciar uma apresentação cultural, você precisa ir no shopping. Se tornou um ponto de referência para esse tipo de público. Em relação à feira, não é apenas uma feira de mercadoria, mas uma feira com arte, com representações diferenciadas da sociedade, você só encontra no shopping. Ah, eu gostaria de ir no cinema, mas não de ter um cinema, somente no shopping. Ah, mas eu não quero ir no shopping porque o estacionamento é muito caro. Então você vai de ônibus, vai de motorista de aplicativo ou de táxi. São diversas opções. Então, eles montaram uma estrutura para receber todo tipo de público possível. Apresentando uma reflexão sobre o lazer na conjuntura moderna, Le Breve, 1973, afirma que o capitalismo não subordinou apenas a si próprio setores exteriores e anteriores. Produziu setores novos, transformando o que pré-existia, revolvendo de cabo a rabo as organizações e instituições correspondentes. E no que se depara com a arte, com o saber e com os lazeres, com a realidade urbana e a realidade cotidiana. Este vasto processo, como sempre, reverte-se de aparências e mascaras com ideologias. Eu não sei porquê, mas eu li essa frase, já veio aqui na minha mente o shopping. Por quê? Shopping antigamente era uma estrutura parecida com uma galeria de lojas. Mas hoje ele se reestruturou para chamar o público. Ele ofertou algumas situações diferenciadas para chamar a atenção de públicos diversificados. Na onde mais nós podemos ver esse tipo de situação? Dentro de parques temáticos. Muitas vezes a gente observa, parque temático X, Y, tal. Não vou aqui fazer propaganda, mas lá é só coisa de criança. Mas se você leva uma criança, um adolescente, numa estrutura daquela, você percebe que também existem estruturas para o público adulto. E que chama a atenção dos adultos. Às vezes não só para relembrar o seu período de infância e de adolescência, mas também para corroborar com a realidade momentânea de você como um adulto. Existem também estruturas para você, adulto, se divertir. Ainda para esse autor, os espaços de lazer tornam-se alvo de especulações
e o Estado acaba, direto ou indiretamente, colaborando com a construção da infraestrutura necessária para a edificação desses espaços privados de lazer. Claro, hoje, às vezes, a própria empresa responsável em construir não possui toda a estrutura. O próprio governo financia essa estrutura, faz esse empréstimo para essa empreiteira, para essa construção, para essa evolução física do ambiente. Então, e outra, a falta do governo em ofertar esses tipos de estrutura corretas, politicamente, no papel existe, mas na prática não funciona. Se o Estado não oferta e o privado ofertar, é óbvio, nós seremos direcionados à utilização do privado. Inserido na dinâmica da sociedade capitalista, reproduzindo também a divisão social de classe, as práticas do lazer nos espaços privados e suas indústrias de lazeres proporcionam uma grande comercialização de espaços especializados. Aí, ó, já existe uma estrutura física, só falta ser ocupado. Alguma estrutura de lazer ou de comércio vai se adaptar naquele espaço. É óbvio, é a reestruturação ou a junção de várias partes da sociedade em busca de algo em comum dentro do mesmo local. Ah, por que eu vou no shopping? Porque lá eu tenho as lojas para consumo, seja ela de atacado e varejo, de roupas, calçados e até de, vamos colocar assim, acessórios, mas também existe a estrutura comercial de alimentos, mercado, mini mercado, as estruturas como todos no mesmo local, como algumas lojas ofertam aí. Hoje, uma das maiores representações é as lojas americanas. São produtos industrializados, mas estão lá presentes, desde alimentos, brinquedos, acessórios. Existem outras lojas também que ofertam dessa maneira. Lojas de manutenção de produtos, consertos em geral. Então, estruturou-se, colocou-se tudo no mesmo ambiente para que o consumo fosse naquela região. Quantas estruturas comerciais no ramo alimentício tem lá dentro? Temos aí várias empresas multinacionais, exemplo, McDonald's, Burger King, Subway, enfim, temos até camarão, que é algo que não se tem em Mato Grosso, porque não temos mar. Então, centralizou-se uma rede comercial que o próprio capitalismo de consumo nos obriga a frequentar. Há necessidade específica de ir lá? Não. Mas, infelizmente, devido à estrutura e à centralização de vários ramos de consumo, acabam nos convidando a frequentar indiscriminadamente. Precisamos refletir de maneira crítica sobre os espaços de lazer, visto que é evidente a possibilidade de criação de empregos e geração de renda que eles possibilitam à população, de modo particular os profissionais do campo do lazer que trabalham nesse mercado profissional. No entanto, com o setor privado, acaba predominando na criação dos espaços de lazer. Cria-se uma grande barreira para os acessos do lazer nas cidades, privilegiando as camadas sociais de maior poder econômico
e limitando ou impedindo o acesso ao lazer pela grande maioria da população. Infelizmente, devido à questão social, monetária, econômica, algumas pessoas vão ficando indiretamente ou diretamente de fora de algumas ações que visam o lazer. Porém, esse acesso, nós vimos lá atrás algumas barreiras. A primeira citada aqui é o fator econômico, a barreira econômica. Um exemplo próximo da nossa realidade, que apresenta as características do lazer como mercadoria, apropriado pela iniciativa privada, são os shoppings, trazendo destaque que o shopping center apresenta como um de seus principais produtos, mercadoria e lazer, para a autora, espaços como salas de cinema, jogos eletrônicos, eventos artísticos, assim como outros equipamentos de lazer, levam as pessoas a encontrarem diversão em torno da celebração do objeto, que, de modo, mesmo no lazer, o ser permanece subjugado a ter. Ou seja, às vezes nem é necessário, mas você adquire. Precisa-se do objeto em si? Não, mas mesmo assim você vai lá e compra, consome. Sobre isso, cabe-nos refletir sobre a dimensão desses espaços acabarem tornando espaços de segregação social, nos quais somente a população de maior poder econômico pode realmente usufruir dos serviços de lazer ofertados por seus equipamentos. Esse fator acaba por determinar a ocupação social desses locais. Então vamos lá, nós temos alguma estrutura assim aqui em Cuiabá? Tem algum shopping de rico? Sim ou não? Até então era o Goiabeiras, né, tio? Por que lá é shopping de rico? Só porque foi construído em uma área com Nobre. alto poder, de quem mora na região tem alto poder aquisitivo? Não, Ou acho que sim. seria também para selecionar o público? Também outra ideia também. Eu acho engraçado que nesse shopping citado por você, quando você vai lá, você já reparou que não tem bebedor de água? Verdade, não tem. Por quê? Te obriga a consumir. Isso. Se você não consome, some. Essa frase é terrível. É Mas verdade. é a realidade. É, E você reparou que as estruturas de loja, porque lá abriu-se lan house, lotérica e um órgão do governo. isso, É lá tem a polícia, né? do TRE, É, da parte eleitoral. Você verdade. reparou que isso aí foi todas essas estruturas foram colocadas lá no subsolo? Isso, para separar o público, né? Segregação social, indiretamente ou diretamente. Se pararmos para observar, as estruturas colocadas já foram pensadas na segregação, na separação de quem tem uma renda maior e uma renda menor. Ah, mas foi sem querer, porque a parte do subsolo foi construída depois. Será? Aí vamos ficar com essa incógnita, com esta dúvida. Mas, observando rapidamente, percebe-se que tudo foi feito calculadamente. Sobre os espaços
privados para o lazer. Larizati, 2005, afirma que eles possuem algumas características específicas. Por exemplo, buscam lucro, as questões burocráticas são menores para a realização de eventos, aluações no campo do lazer, possuem grande capital para as atividades programadas, trabalham para atingir metas estabelecidas, o que possibilita uma maior continuidade, estão sobre as regras do mercado. As regras do mercado eu já coloco como o consumo, né? Os modelos de eficiência no alcance dos objetivos balizam as avaliações dos eventos e do uso do espaço. Ou seja, qual é na atualidade o que chama mais o público? O que nos faz atingir um público de massa? Um evento cultural regional ou um evento cultural nacional? Um show nacional? O que nos traz mais renda? O que nos proporciona uma troca maior, um consumo maior da população? Um produto alimentício ou um produto, vamos dizer, um objeto de criança, um brinquedo? O que eu vou ofertar e o que vai me proporcionar o maior rendimento? Um concerto de ópera ou um show de sertanejo? Deixa eu só ligar aqui na energia. O contador está dando sinal já. Está acabando a bateria. Então, queira ou não, tudo é gerado através da renda. Uma estrutura de um resort. É óbvio, você já monta um mega resort para receber milhares de pessoas, ou você monta uma estrutura mais regular e depois amplia-se de acordo com o giro de pessoas. Nós temos um exemplo aqui no centro, hoje quase o centro da cidade, né? O SESI Park. Eles possuem uma estrutura ali para trás, onde pode-se acrescentar mais piscinas, toboáguas, enfim. Se você olhar como surgiu o SESI Park, e a estrutura que convém hoje, ela já teve uma modificação bem grande. Se você pega o Água Park, quem teve oportunidade, eu mesmo ainda não fui, só vi na televisão, na propaganda na internet, a estrutura inicial e o que já é hoje e o que eles pretendem construir, teve um avanço devido ao consumo. As pousadas que são mais conhecidas dentro do estado, o Águas Quentes, dentro do Águas Quentes, lá eu já tive a oportunidade de frequentar. Dentro do Águas Quentes, eles possuem um museu com os objetos que eles tinham no passado, com as imagens de como era a estrutura física na década de 80, 90 e o que é hoje. Então, esta evolução acompanhada pelo consumo exige desses espaços privados uma ampliação, uma atualização do que traz o público para frequentar estes espaços. Fato é que o setor privado apresenta hoje o maior campo de atuação profissional no lazer, com serviços, produtos e mercadorias diferenciadas. Ele exige muita qualificação profissional para atuação na área. Outra característica é a constituição de equipes multiprofissionais, como pedagogos, profissionais do turismo e outros. Como exemplos de espaços privados no campo do lazer, pensamos especificamente espaços que apresentam estruturas e equipamentos
pessoal e programação voltada para atividades lúdicas, recreativas e de lazer. Podemos citar, por exemplo, os clubes esportivos, recreativos, as academias, colônias de férias, condomínios, hotéis, resorts, cruzeiros marítimos, acampamentos, espaços comerciais de grande porte, como shoppings ou galerias comerciais, parques temáticos, etc. Ou seja, aqui já foram citadas diversas áreas voltadas para o lazer, mas que necessitam de mão de obra qualificada e um grupo de profissionais diferenciado, ou seja, equipes multiprofissionais, não só na área da educação física, mas na área da enfermagem, na área da medicina, na área da psicologia, na área da pedagogia, uma vez que as ações voltadas para o público jovem, para a criança, não só exigem o profissional de educação física, mas também uma parte da pedagogia. As estruturas de segurança, da área da saúde, elas convêm para a recuperação de uma situação problema, mas não devem ser esquecidas. Por exemplo, que a gente estava comentando dentro do próprio SESI Park, quando acontece de uma excursão escolar ou de um grupo fechado de jovens, percebe-se que aumentam o trabalho da equipe de segurança e, possivelmente, em caso de alguma situação, problema, da parte da saúde. Quem já foi lá deve perceber que dias de lotação com um público mais jovem, os próprios salva-vidas ficam muito mais atentos. Porque exige-se uma presença maior de segurança. Até porque hoje, visualizando, quando se tem maior quantidade de pessoas da área da segurança, a família frequenta com maior frequência, devido à estrutura voltada para o ambiente familiar. Aumenta-se a participação de jovens, crianças da família devido à segurança, por ser um ambiente fechado, por ter o seu veículo protegido no estacionamento e por perceber que existem pessoas cuidando de você e da sua família. É natural que isso aconteça. Nos dias de hoje, no mundo moderno que citamos. Não só o cuidado com a segurança dos seus objetos, mas da sua família, utilizando as piscinas, os parques, os campos. Então, este tipo de situação atrai com maior facilidade grande parte da sociedade. Claro que a partir do momento que uma diferença, uma promoção de preços também atrai o maior público, a maior quantidade de pessoas para o consumo. Indiferente se você apresenta uma estrutura recreativa, cultural, socioeconômica mais diversificada. Temos os exemplos hoje dentro do estado de Mato Grosso, a ligação entre o esporte de aventura e o turismo. Quantas pessoas que a gente vê aí, até da nossa área da educação física, convidando um ao outro através de rede social, através de propaganda na internet, convidando a participar do circuito de cachoeira, caminhada de escalada ao morro. Isso está diretamente ligado conosco. É claro que em Mato Grosso já existem alguns espaços onde você necessita da presença do guia. Aí a gente coloca em questão a questão do profissionalismo. Esse guia, ele é capacitado? Algumas vezes não. Nós somos capacitados no que for voltado à atividade física, ao exercício físico, à prescrição de atividade. Eu acredito que todos nós somos capacitados.
Mas no que diz respeito à geografia local, ao clima, todos são capacitados? Não. Percebemos que alguns, sim, mediante situações de risco, devido à participação local, podemos nos tornar capacitados. Mas, e na hora do improviso? Porque nós devemos lembrar que essas situações de aventura nós corremos riscos. O local que você vai levar o grupo é adequado? É rústico? Tem estrutura comercial? Não tem? Então devemos ter vários cuidados, mas o que estamos relacionando mais é a questão do profissional. Existem situações de grupos de turismo que não possuem profissional de educação física, mas realizam esses circuitos de aventura, essas atividades ligadas ao ecoturismo. Às vezes só um guia faz o papel total, mas deveríamos ter um acompanhamento profissional da área de educação física, sim, uma vez que é a nossa área de atuação. Uma das áreas de atuação que mais crescem no Brasil são os condomínios residenciais, por motivos que não vão da segurança ao conforto, comodidade e qualidade de vida. Os condomínios fechados, em um primeiro momento, dominavam entre as classes A e B. Esses espaços privados, com áreas coletivas, são pensados e idealizados arquitetonicamente para propiciar ao morador um grande número de atividades que são ofertadas fora dos muros do condomínio, principalmente os espaços de lazer. Olha aí o primeiro atrativo. Tudo bem, hoje no momento nós estamos falando entre o público A, B, mas o público C também já está sendo privilegiado com esses espaços. Seja ele salão de festa, piscina e uma área de campo ou quadra. Porém, podemos acrescentar academia, playground, sala de jogos, enfim, uma estrutura com lazer, estruturas de lazer na sua própria moradia. Ou próximo, bem próximo, dentro de um condomínio, próximo à sua residência. Por que isso? Para que você não necessite sair para se divertir. Você já tem o seu lazer próximo da sua casa. Claro, tudo está incluso no preço. Você é obrigado a querendo ou não, pagar uma taxa para a manutenção desses espaços próximos ou dentro da sua casa. Mas você não precisa se retirar da localidade para adquirir lazer. Você não precisa buscar determinadas áreas de lazer longe de casa, fora de casa. Bom, eu acredito que eu já falei bastante. Vamos fazer nossa pequena pausa, né? Alguma dúvida até o momento? Tá de boa na lagoa? Só quero aproveitar o lazer. Aproveitar o quê? O lazer. Ah, sonho, né? O sonho de todos. Mas não é fácil, não. Queira ou não, o conforto custa caro. É verdade.